Olá, queridos! Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Liliane e este canal aqui traz mensagens de reflexão e fé. E se você parou aqui, fica um pouquinho, escuta o que o Espírito Santo quer falar com você, quer falar ao teu coração. Hoje, essa reflexão ela será ministrada pelo meu esposo, falando sobre os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Quantas e quantas vezes nós que somos pais nos sentimos culpados porque nossos filhos tomaram decisões diferentes das que nós gostaríamos para a vida deles. E eu acredito que essa reflexão será boa por isso, porque vai trazer calma e paz aos nossos corações. Te convido a assistir o vídeo até o final. E se você gostar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com alguém, talvez será útil para a vida dessa pessoa. Deixe o seu gostei. Escreva aí nos comentários o que você achou do estudo. Deus abençoe. Fique com a palavra. Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos estar falando hoje sobre a questão dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel. Quando eu comecei a meditar na história dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel, eu comecei a pensar em algumas questões que envolvem muito o nosso dia a dia. Quando eu meditei sobre os filhos de Eli, eu quero também falar sobre a questão dos filhos de Samuel. E a minha pergunta que eu faço agora para você que está me ouvindo, para você que está assistindo é: todo filho de crente ou filho de crente, ele é crente? O filho de crente, ele é cristão? Sabe por que disso, pessoal? Que a minha infância muito foi debatido sobre essa questão. E eu ouvia pessoas falarem que todo filho de crente é crente. E nós vamos ver se realmente é isso. Eu quero ler com vocês em 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Eu quero também ler em 1 Samuel 8, onde fala: mas os filhos de Samuel não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Eu fui meditar, eu fui pesquisar em cada contexto relacionado aos filhos de Eli e aos filhos de Samuel. Aí eu fui ver que nos filhos de Eli fala que eles simplesmente negligenciavam, eles não estavam nem aí com a palavra e eram ímpios. Aí eu fui pesquisar o que é ímpio. Ímpio, irmão, meu amigo, você que está assistindo, eram pessoas desumanas, pessoas bárbaras, pessoas cruéis, pessoas que não estavam nem aí com o seu próximo. Eu quero enumerar 3 coisas para nosso pequeno estudo de hoje sobre os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Nós sabemos que os filhos de Eli eram pessoas ímpias que não temiam, que não faziam o seu papel de sacerdote. E os filhos de Samuel, todos dois estavam na velhice, tanto Eli quanto Samuel, também se desviaram, eram gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Então nós podemos meditar que os filhos de Eli e os filhos de Samuel, eles não se importavam com o Senhor. De novo, eles não se importavam com o Senhor. Eles tinham uma função sacerdotal, eles tinham uma função de liderança, eles tinham uma função de juízes perante o povo, porém eles não se importavam com o Senhor.
Aí quando você despreza o Senhor, automaticamente você despreza a herança dele, que é o povo. Então nós podemos observar que eles também desprezavam o povo. Os filhos de Eli, a Bíblia relata que quando o povo trazia oferta para eles, e era específica em Deuteronômio 18:3 fala sobre isso, eles tinham direito a queixado, eles tinham direito ao bucho ou ao estômago, e eles tinham direito à espada. E simplesmente eles pegavam tudo. Quando o povo levava para eles, falava que o auxiliar deles iam lá e queriam pegar, e eles pegavam. Então eles não se importavam com a ordem do Senhor. Aí nós começamos a meditar também no tópico 2, que eu quero relatar para vocês. 1. Eles não se importavam com o Senhor. No 2, eles não se importavam com o povo. A Bíblia relata que eles queriam meter a mão, que eles tomavam, que não estavam nem aí para o povo, eles estavam simplesmente focados neles. Eles queriam o bem-estar deles, eles não queriam o bem-estar do povo. Aí a gente medita também que eles eram violentos, porque quando você é corrupto, quando você age conforme a tua vontade, você não tem limite, você torna uma pessoa violenta. Então os 2 filhos de Eli e os 2 filhos de Samuel, eles se tornaram violentos. Não se importavam com o Senhor, não se importavam com o povo. Aí nós começamos a meditar qual foi o papel de Samuel, qual foi o papel de Eli. Nós não temos uma definição clara como foram eles no seu dia a dia. Mas a Bíblia fala que sobre Eli, ele muitas vezes honrou mais os seus filhos do que a própria palavra de Deus. Os de Samuel, a Bíblia não relata, mas Samuel também saía muito para fazer a vontade do Senhor. Ele julgava, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Mas o que eu quero trazer para você agora, você que provavelmente tem filhos que nasceram na palavra de Deus, que antes talvez de ter vocês oraram, que vocês instruíram e esse filho se perdeu. A Bíblia fala que cada um é dono da sua própria salvação. Nós temos que testemunhar, mas cada um segue o seu caminho. Se você instruiu, se você mostrou a verdade, se você mostrou o caminho e eles não seguiram, culpado não é você. Não carrega esse peso sobre a tua vida. É claro que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cometemos erros. E no processo da educação, nós sabemos que nós erramos. Mas Deus compreende, Deus entende. E a essência talvez você deixou para o seu filho, para a sua filha. Mas ele escolheu seguir o caminho dele. Então nós entendemos que nem todos que nasceram no lar cristão, de crente, ele é crente. Porque a salvação é individual, é ele e Deus. Ele tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ele ser salvo. Na minha infância eu me desviei e minha mãe cantava um hino que você é filho de crente, mas não é filho da luz. Você nasceu no Evangelho, mas não aceitou a Jesus. Então que possamos estar meditando, que possamos estar refletindo, que nem todo aquele que nasce no lar cristão é filho de crente. Para ser cristão, precisa fazer a vontade do Pai, precisa se entregar, precisa a cada dia estar se renovando de glória em glória. Qual é o ensinamento que nós tiramos hoje dessa pequena reflexão? Que para servir a Deus, a gente tem que estar continuamente buscando ao pé da cruz, testemunhando boas obras, mas crendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você não carregue a maldição, não carregue a culpa, não carregue o
peso. Simplesmente ore. Se for da vontade do Senhor, Ele transformar a vida do teu filho. Mas muitas vezes Ele pode não transformar. Assim como foi com Davi, Absalão, Adonias. Assim como foi com Elias, com Eli. Assim como foi com Samuel. Pode ser também com você, a salvação individual. Entregue a Deus, mas seja feita a vontade dEle. Siga a tua salvação crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém. Uma vez que se nós andamos segundo a vontade de Deus, ensinamos nossos filhos o caminho que deveria andar, demos para eles qualidade de tempo, sentamos, conversamos, aconselhamos, ensinamos e tivemos atitudes e valores que alegraram o coração do Pai, isso é o que importa.